Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio. Hoje estou aqui com o Dr. Ricardo Barroso. Ele é professor auxiliar na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, é psicólogo especializado em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicologia da Justiça. E hoje vamos falar um pouco, vamos abordar algumas questões relacionadas com psicologia da criminalidade, de um ponto de vista da psicologia clínica e da justiça. Vamos tentar abordar aqui algumas questões que as pessoas têm frequentemente acerca da psicologia das pessoas que cometem crimes, das pessoas violentas, da sua possível reabilitação e outros tópicos relacionados. Por isso, Dr. Ricardo, bem-vindo ao canal, é um prazer tê-lo connosco. Obrigado eu e obrigado pelo convite. Ora bem, eu convidei-o, como lhe disse por e-mail, para termos uma conversa sobre a violência, criminalidade, a psicologia das pessoas que cometem crimes e mitos em seu redor. Portanto, eu gostaria talvez de começar por aspectos mais gerais e depois passar para aspectos mais detalhados. Em primeiro lugar, porque isto é uma coisa que se ouve muito comumente, principalmente de pessoas com ideologia política mais à extrema-direita, digamos assim, muitas pessoas dizem que os criminosos que cometem crimes violentos têm uma predisposição para a violência e a criminalidade e às vezes até acrescentam que é impossível eliminar essa predisposição. A essa segunda parte já lá vamos, mas existe essa predisposição e se sim, ela tem uma componente genética ou não? Bom, a questão da predisposição é complexa e a resposta mais honesta é sim e não. Não é? Ou seja, não existe um gene do crime ou uma pré-determinação genética inevitável. Não é? O que a investigação nos mostra é um modelo biopsicossocial. A criminalidade resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Não é? Portanto, Sim. Existem alguns fatores neurobiológicos que podem aqui aumentar a vulnerabilidade ao crime. Por exemplo, algumas investigações demonstram as alterações no funcionamento do córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo controle dos impulsos, pelo processo de tomada de decisão, pela desregulação em neurotransmissores como a serotonina, por exemplo, ou mesmo, e esta é uma parte muito importante, que é as experiências adversas na infância, que alteram o desenvolvimento cerebral. Ou seja, aquilo que nós sabemos, e as investigações nos demonstram, é que uma percentagem muito significativa das pessoas que cometem crime, também de pessoas que não cometem crime, mas neste caso, focando nas que cometem crime, são pessoas que, peço desculpa, que experienciam, têm uma história muito impactante do ponto de vista das experiências adversas ao longo do desenvolvimento. Estamos a falar de maus-tratos físicos, estamos a falar de maus-tratos e abuso físico, estamos a falar de abuso sexual, estamos a falar de muita violência psicológica, muitas humilhações, muitos episódios em torno de um conjunto de circunstâncias que levam progressivamente a uma desregulação emocional, que depois, mais tarde, vem, ou pode vir a ter aqui uma relação com o crime. Portanto, aqui, enfim, todos estes aspectos, as experiências dos maus-tratos, a violência física, que são alvo, a violência psicológica, a negligência, portanto, tudo isto altera, são experiências que não estamos a falar tipicamente nem uma, nem duas, nem três, estamos a falar muitas vezes às vezes de centenas de vezes em que aquelas experiências aconteceram, e isso leva a alterações no desenvolvimento cerebral. Alguns estudos com gêmeos sugerem uma componente hereditária em traços como impulsividade ou a procura de sensações fortes. Enfim, são aqui alguns traços, não são genes, não é nada biológico propriamente dito, mas há aqui alguns traços como a impulsividade. Portanto, agora, deixe-me só dizer que
a vulnerabilidade não é destino, não é? Portanto, Sim. há uma frase, enfim, pode não ser assim muito simpática, mas é até uma frase dita mais num contexto americano, que é: a genética pode carregar a arma, mas é o ambiente que depois puxa o gatilho, não é? É mais ou menos assim a frase. Ou seja, uma pessoa com vulnerabilidades neurobiológicas, criada num ambiente estável, com suporte emocional e oportunidades, muito provavelmente não desenvolverá comportamentos criminosos. Certo. E é assim, já agora duas perguntas em relação ao que acabou de dizer. A primeira é, mesmo que haja, de certa forma, uma predisposição biológica ou até genética para a impulsividade, essa impulsividade não tem necessariamente de se manifestar em termos de prática de crime. Pode-se manifestar de maneiras muito diferentes. A impulsividade pode ser impulsividade para ter comportamentos de risco de muitos tipos diferentes, não necessariamente que conduzam à prática de crimes, certo? Sim, sem dúvida. Ou seja, existem, enfim, muitas pessoas que de alguma forma, por uns motivos ou por outros, têm estes traços de impulsividade. Obviamente, só apenas uma pequena minoria eventualmente acaba por cometer crimes. As outras, de facto, às vezes até tornam-se adaptativo, quer dizer, as pessoas vão aprendendo com tentativa e erro, muitas vezes, por exemplo, a impulsividade nota-se logo, começa-se a notar muitas vezes no relacionamento interpessoal até durante a escola, no próprio desempenho académico, portanto isso vai tendo ali consequências, e isso, aquilo que acontece com muitas pessoas é que existem, existem condições estáveis que permitem a pessoa ir ultrapassando essa impulsividade, ou às vezes até uma maior desregulação emocional, mas a pessoa com mais altos e baixos, mas consegue ir ultrapassando essas adversidades e tem a sua vida normal. E o normal aqui enfim, nesta designação comum, não é? De manter a sua família, ter o seu trabalho, ter os seus hobbies, tem aquela característica, não é? E isso de alguma forma diferencia-o dos outros, que é que isto depois, deixa-me só dizer-lhe que esta parte da desregulação emocional e da impulsividade, por si só, não leva ao crime. Portanto, é depois um acumular de fatores de risco que podem vir a suceder ao longo do tempo, que depois podem culminar no comportamento criminoso. Certo. E em relação à parte da exposição à violência ou ser vítima de violência, estamos a falar de violência em que contexto? Em contexto familiar, em contexto social? Aquilo a que eu quero chegar é as pessoas que são vítimas de violência enquanto, por exemplo, crianças e adolescentes e depois se desenvolvem para se tornarem adultos ou até mesmo já na adolescência pessoas que também elas próprias praticam violência, que pode ser criminosa ou não, a que tipo de violência é que elas são expostas? É por parte da família, por parte de pares, violência na comunidade em que elas vivem? O que é que nós sabemos sobre isso? Eventualmente todas, não é? Todos esses focos, não é? Mas particularmente no contexto intrafamiliar. As experiências na infância, como falava há bocado, o abuso físico, sexual, o emocional, a negligência grave, a exposição à violência doméstica, o experienciar, o assistir a maus tratos sobre a mãe, ou sobre o pai, ou sobre os outros elementos da família, sobre ele próprio. Portanto, tudo isto são experiências que, para além daquele impacto neurobiológico que falávamos há bocado, eventual, estas experiências tendem a ensinar padrões relacionais disfuncionais e, muito importante nestes casos, que podem desensibilizar à violência. Isto é, para muitos rapazes e raparigas, ao longo do desenvolvimento físico, portanto, ao longo do tempo, pode haver aqui um comportamento violento, é algo que causa impacto na pessoa, que a pessoa tipicamente, sim, quando está habituada a comportamentos pró-sociais, não é o comum na vida dela. Nestes casos, estes padrões relacionais sensibilizam a violência. É uma coisa comum, portanto, e pode ser, é mais um elemento que pode surgir no dia-a-dia, não é? A prática da violência ou assistir à violência, portanto, há uma grande normalização deste tipo de comportamentos desviantes.
Eu acrescentava aqui, em todo este processo, aquilo que na psicologia chamamos a vinculação insegura, ou seja, são crianças que não desenvolvem ligações ou laços seguros com os cuidadores, e que isso tem, nós sabemos agora, as investigações demonstram estes jovens que têm esta vinculação insegura, uma maior dificuldade em desenvolver empatia, uma maior dificuldade em desenvolver regulação emocional. Portanto, isto também é muito comum, esta parte da vinculação insegura. Depois, há aqui uma outra parte também destas experiências, para além de tal impacto neurobiológico, para além da questão de sensibilização à violência individual, há aqui depois de uma prática, chamamos-lhe a modelagem social, não é? Portanto, no fundo, e falava há bocadinho disso, não é, Ricardo, que era crescer em contextos onde a violência é normalizada, como forma de resolver conflitos, aumenta a probabilidade dessa violência continuar ou se manter, não é? Portanto, isso acaba de ter aqui um ponto. E depois, outra consequência normalmente associada a isto tem a ver com a rejeição pelos pares, os pares pró-sociais. A partir de certa altura, ao longo do desenvolvimento, já na escola primária, depois até mais tarde, os próprios colegas começam a afastar-se por sua própria iniciativa, ou seja, porque aquele colega é um bocado problemático, porque arranja sempre sarilhos e às vezes acabamos por levar por tabela por outra coisa qualquer, e as pessoas progressivamente, ou para evitar levar por tabela, digamos assim, vamos afastando. Portanto, isto, o que é que acontece? Empurra, para dois aspectos. Primeiro, empurra para o envolvimento com grupos de pares desviantes, não é? Portanto, às vezes a gente encontra até alguns professores do contexto escolar que nos dizem, ele é um miúdo mais problemático, foi transferido de escola e em 2, 3 dias já estava com o grupo de problemáticos e tal. Pois é que de facto a necessidade de relacionamento interpessoal é importante e é crucial nesta fase de desenvolvimento, e aquilo que acontece de facto é a procura, o grupo de pares pró-social afasta-se e o grupo de pares desviantes aproxima-se, não é? Portanto, este é mais um problema e que leva depois nesta cadeia mais ou menos a experiências de insucesso escolar. O contexto escolar é dos contextos mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento, não só pela aprendizagem académica, evidentemente, e pelo aquilo que transmite, e pela possibilidade de ascendência social, ascensão social, portanto, todo aquele processo que nós conhecemos, mas é muito importante, é um contexto de experiências pró-sociais, seja no contacto com os outros, seja no contacto com adultos pró-sociais, seja no contacto do desporto, seja no contacto, às vezes até com a própria alimentação, que é única. Portanto, é um contexto. E aquilo que acontece no contexto escolar é que começa a haver insucesso académico, começa-se a atribuir a isso, muitas vezes, alguma baixa autoestima, baixo autoconceito do próprio adolescente, e depois é tudo uma bola de neve que pode aumentar de gravidade depois ao longo do tempo. Em relação aos fatores ambientais, já referiu vários, mas eu gostava também de tocar especificamente nos fatores socioeconómicos. Portanto, num contexto socioeconómico baixo, ou seja, de pobreza, às vezes até eventualmente de extrema pobreza, isso é algo que constitui um fator de risco no que diz respeito a desenvolver comportamento violento e de criminalidade, ou por outras palavras, a pobreza predispõe para a violência? Este é um processo cumulativo, ou seja, não é um evento isolado, seja ele qual for, não é? Mas a acumulação de experiências adversas ao longo do desenvolvimento que cria maior risco. Se quiser pegar agora no extremo, ou seja, se formos a um contexto prisional, aquilo que nós encontramos tipicamente na história de vida daquelas pessoas que estão lá reclusas é, eu sem exagerar, encontraríamos em muitos casos 10, 15, 20 fatores de risco, quando fazemos a avaliação. Há uma imensidade de fatores pessoais, eventualmente fatores genéticos, enfim, ou pelo menos neurobiológicos, melhor assim, neurobiológicos, e muitos fatores ambientais. Agora, e esta questão do fator socioeconómico, na esmagadora maioria, está presente. Mas a pobreza, por si só, não causa criminalidade. Há milhões de pessoas em situação de pobreza
que nunca cometem crimes violentos, não é? Portanto, no entanto, a pobreza cria aqui condições que aumentam o risco quando combinadas com outros fatores. Ou seja, o que é que a pobreza traz? Traz experiências de que nós chamamos de stress crónico, que afetam, enfim, por um lado o desenvolvimento cerebral e a capacidade de regulação emocional, não é? Aquilo que e agora até vamos pegar no stress crónico, muitas vezes até dos próprios pais, em que há quando se diz aqui de stress crónico, enfim, agora a terminologia stress de facto está muito disseminada e às vezes é para tudo e mais alguma coisa, portanto, mas aquilo que estamos a falar aqui são experiências diárias ao longo de anos, se calhar até desde sempre, em muitos casos, experiências diárias de preocupação intensa. O que é que eu vou comer logo à noite? O que é que eu vou dar de comer aos meus filhos? Será... por exemplo, contextos profissionais muitas vezes instáveis, que evidentemente criam aqui sempre alguma tensão, se vai continuar ou não vai continuar, percebe? Portanto, a pobreza traz muitas vezes este stress crónico e microstressores em várias frentes, familiares, de doença, económica. Depois é muito comum com o profissional, com os filhos, percebe? Portanto, ao longo, se apanha ali este desenvolvimento, muitas vezes os filhos, obviamente isto acaba por ter aqui algum impacto. Portanto, a pobreza traz aqui este impacto ao nível do stress crónico, nestas experiências, estas preocupações cotidianas. Depois, poderá eventualmente trazer menor acesso a recursos educativos, menor acesso a programas de intervenção precoce, menor acesso às vezes até à escolaridade, enfim, estamos aqui a falar ao nível do pré-escolar, por exemplo, que é muito importante pela estabilização, pelo menos de algumas bases neurobiológicas. Pode também eventualmente levar a uma maior exposição em termos de violência comunitária pelos contextos geográfico e local onde muitas vezes se localizam, enfim, em termos de contextos com menor coesão comunitária, enfim, todos esses aspectos e limita muitas oportunidades, não é? Que podem tornar a economia informal ou ilegal mais atrativa. Não é? No fundo, em termos da venda e a troca e o envolvimento em comportamentos enfim, criminais, eventualmente pode favorecer isso, não é? Portanto, ao haver uma diminuição das oportunidades, pode levar a isso. Mas volto a dizer, portanto, que de facto a pobreza por si só não causa criminalidade, não é? E já agora deixe-me só acrescentar que a criminalidade violenta existe em todos os estratos socioeconómicos. Por exemplo, nós temos os crimes de colarinho branco. E aqui, os crimes de colarinho branco, às vezes temos a ideia que estamos a falar de esquemas financeiros... De crimes económicos. Sim, e de alta finança, mas os crimes de colarinho branco, se pensarmos na origem, estamos a falar desde a simples cunha, ali nas finanças ou na senhora da mercearia, enfim, se fosse necessário, até coisas bem mais complexas. Portanto, isto aqui é transversal e atinge aqui vários pontos. Portanto, os crimes de colarinho branco, a violência doméstica, o abuso sexual, são crimes que, por exemplo, estes três, são crimes que atravessam diferentes classes sociais. O que muda é, muitas vezes, a visibilidade e o tipo de crime. Não é? Certo. Esta linha. Sim, uma das razões pelas quais eu lhe fiz essa pergunta era também para entender, porque obviamente alguns dos aspectos que nós vamos abordar aqui hoje depois podem ter também intervenções políticas, certo? Para tentar reduzir a incidência de criminalidade. E então concordaria que, embora a pobreza por si só não seja o suficiente para predispor alguém para a violência, medidas políticas para o combate à pobreza, de uma forma mais ou menos direta, podem também contribuir para a redução da criminalidade, certo? Sim, ou seja, aquilo que nós estávamos a falar há bocado são os chamados fatores de risco, não é? E mencionámos vários. Mas existem muitos fatores protetores. Ou seja, aquilo que acontece é, imagine, o Ricardo pode ter nascido num contexto muito adverso, com vários problemas, A, B, C, enfim.
Mas, ao mesmo tempo, a nossa sorte, digamos assim, pode ter sido o facto de tivemos vários fatores protetores. Olha, um deles é, por exemplo, ter gostado da escola. Outro, por exemplo, é ter tido a sorte, às vezes é isto, de ter um grupo de pares pró-social, digamos assim, ou propriamente não problemático. Pode não ser perfeito, mas não é problemático nesse sentido. Podemos ter tido a sorte, se calhar, de ter tido a oportunidade de estar envolvido num desporto, de estar envolvido em determinado tipo de atividades, que nos vai dando competências, e é aqui esta questão, que nos vai dando competências para lidar com as adversidades que nós vamos tendo ao longo do tempo. Portanto, ou seja, é ver as coisas de outra perspectiva, que é, em muitos destes casos, é fundamental criar fatores protetores. Repare, eu, muitas vezes, se eu estou a falar com alguém que está com problemas de pobreza, com um impacto significativo do ponto de vista socioeconómico, eu posso e devo encaminhar para serviços governamentais que podem possibilitar, cá está, este equilíbrio. E aqui vou-lhe dar uma nota, já agora falou do ponto de vista político, mas há uma iniciativa que existe em vários países do mundo, que é o rendimento social de inserção, por exemplo. E o rendimento social de inserção surgiu já na década de 50, 60, em muitos outros países do mundo, e em Portugal também, com este objetivo, que era: nós vivemos num país desenvolvido. Não podemos aceitar que as pessoas no nosso país tenham fome. Porque isto existiu durante décadas. Portanto, este é o racional por trás, e para além de outras circunstâncias. Mas tem aqui um racional por trás, que é tentar, na medida do possível, em alguns contextos, ser um fator protetor que minimize, por exemplo, aqueles fatores que falávamos há bocado. Portanto, e isto é uma estratégia que obviamente podemos depois falar e podemos ter a nossa opinião sobre se deve ser da forma A ou da forma B, mas que tem uma lógica, tem uma intenção por trás, não é? E muitas delas é, por exemplo, reforçar estes fatores protetores. Não é? Outra questão: há criminosos violentos que não podem ser reabilitados, que não há, nos seus casos, qualquer tipo de intervenção que previna que voltem a cometer crimes? Eu estou-lhe a perguntar isto porque também cada vez é mais comum ouvir-se aquele discurso de deveria trazer-se de volta a pena de morte ou a prisão perpétua para criminosos violentos porque eles não podem ser reabilitados. O que é que diz a psicologia sobre isso? Esta questão toca enfim, eu diria, num dos debates mais sensíveis na área, não é? Portanto, na verdade, há uma percentagem muito pequena de indivíduos com perturbação antissocial grave, isto é, enfim, com estas características antissociais graves, especialmente quando combinada com traços psicopáticos marcados, não é? Em que a intervenção é extremamente desafiante e os resultados são, muitas vezes, limitados. Portanto, mas isto estamos a falar de uma pequena percentagem de indivíduos. Também vale a pena pensar aqui o que é que entendemos por reabilitação, ok? Pode ter aqui diferentes significados, não é? Podemos estar a falar de uma mudança profunda de personalidade, que é muito difícil, nomeadamente em casos de psicopatia grave. Muitas vezes fala-se ao nível da gestão do risco e da redução dos comportamentos violentos. Isto já é mais alcançável, mesmo em casos de indivíduos com alto risco. E um elemento muito importante, que é o funcionamento em ambiente estruturado, ou seja, a pessoa voltar para um ambiente estruturado e que nós sabemos que é possível, com uma supervisão adequada e tudo. Portanto, aquilo que a investigação mostra é que mesmo indivíduos com uma perturbação antissocial, uma perturbação de personalidade antissocial, podem beneficiar de programas estruturados, embora os ganhos sejam menores do que noutras populações de outros indivíduos que cometeram outros crimes. O problema é que muitas vezes não existe esta intervenção, ou não oferecemos a intervenção adequada, com a intensidade e com a duração necessária. A lógica é um pouco das vacinas. É preciso dar a intervenção
e em muitos casos é preciso reforçar várias doses. Portanto, isto, em alguns casos, não é preciso, basta uma dose, desculpa o exemplo ou a analogia que estou a usar aqui, mas é para tentar tornar mais claro, às vezes basta só uma dose, em outros indivíduos necessitam de 2, 3 doses para atingir o mesmo resultado. Portanto, agora, a questão é essa, é que muitas vezes, os Estados, os países, em Portugal, é um dos países e que isso acontece, é que muitas vezes não oferecemos intervenções adequadas, com a tal intensidade e duração que era preciso, e depois concluímos que são irrecuperáveis. Portanto, e isto é um problema sensível, já agora deixe-me dizer-lhe a minha experiência, que é dentro do enquadramento legal de menores, okay, dentro do âmbito da justiça juvenil, a minha opinião é muito positiva, ou seja, há um esforço muito grande no desenvolvimento de programas de intervenção, no tentar ser o mais intervenção precoce, o mais cedo, sempre logo que seja possível. Existem programas que estão trabalhados e que são testados, portanto, há ali um cuidado muito grande. Quando olhamos para os jovens adultos, portanto, enfim, já num contexto prisional, esse trabalho é muito, muito deficitário. Enfim, por vários motivos, mas um deles em termos de recursos humanos, mas de facto mas haverá também outros motivos. Portanto, a questão aqui há aqui algumas diferenças. Portanto, isto é o problema. Eu diria que as intervenções funcionam. E há muitos contextos, eu vou-lhe dizer, por exemplo, um contexto canadiano, um contexto inglês, tem em prática, na minha perspectiva, um modelo de reabilitação muito importante, em que o objetivo é gerir o risco e reduzir os comportamentos violentos. Portanto, termos aqui uma noção, o que é que nós vamos... Com uma intervenção vamos mudar completamente aquela pessoa? Isto não faz sentido, não faz sentido, é irrealista e não podemos pensar. Agora, temos de ter uma lógica, que é que estamos aqui a falar de reabilitação, e para este processo de gestão do risco e de redução de comportamentos violentos, e possibilitando, na medida do possível, um ambiente estruturados, sim, estes programas funcionam, ou tendem a funcionar. E estes programas, só para as pessoas que vão ver a nossa entrevista ficarem com uma melhor ideia de como isto é aplicado e como é que funciona, estes programas existem nas prisões, são colocados em prática quando as pessoas ainda estão encarceradas a cumprir uma pena de prisão, ou é apenas após a sua libertação na sociedade e há acompanhamento pós-libertação? Como é que funciona exatamente? O ideal é estes programas serem implementados durante o cumprimento da pena. Agora, esta pena pode ser em contexto prisional ou pode ser na comunidade. Portanto, a chamada pena suspensa, não é? Portanto, a pessoa tem uma pena suspensa, mas muitas vezes este é um aspecto que se tem conseguido ao longo dos anos e, pelo menos com a minha experiência, há cada vez mais juízes sensíveis a este aspecto, que é, muito bem, a pessoa pode ficar em liberdade, a pena é suspensa, mas com a obrigatoriedade de frequentar um programa de intervenção A, B, C, enfim, por exemplo, um agressor conjugal ser obrigado a frequentar um programa direcionado para este tipo de problemáticas, um agressor sexual ser direcionado para um programa especializado nessa problemática, portanto, este processo. Os casos mais graves, portanto, isto em geral na comunidade, não é? Portanto, essa intervenção pode ser surgida, se houvesse, melhor assim, seria feita na comunidade. Se não, portanto, nos outros casos, no contexto prisional, era feito e poderá ser feito dentro do contexto prisional. Esta é a ideia, não é? Portanto, depois, aquilo que acontece muitas vezes é, de facto, uma dificuldade enorme de encontrar programas de intervenção. Eu vou-lhe dar, por exemplo, só um exemplo. Aquilo que acontece com os agressores sexuais. Em muitos casos, nós sabemos que uma intervenção, e há várias intervenções especializadas, que conseguimos um trabalho com uma reabilitação bastante aceitável. Okay? Contudo, não existe na comunidade programas de intervenção direcionados para esta população, salvo algumas exceções, mas são mesmo exceções. E, então, muitas vezes, o que é que acontece? Vou-lhe dar uma experiência, que é a minha experiência, que eu vou assistindo, que é
O tribunal determina, muito bem, tem pena de X anos, obrigação de ser intervencionado numa intervenção psicológica ou psiquiátrica com um programa direcionado para os crimes sexuais, e onde é que estão o processo de intervenção? Não existe. Então, a estratégia do tribunal, na medida do possível, encaminha, por exemplo, para o serviço de psiquiatria do hospital da área de residência. E no serviço de psiquiatria, eles têm já tantos casos e tão específicos do ponto de vista clínico, e muitas vezes não têm a especialização para lidar com estes indivíduos. Portanto, então, está a ver. Então, o que é que acontece? Às vezes têm, e há médicos que às vezes fazem o possível, uma consulta uma vez por mês, e aí é mais de acompanhamento, não é de reabilitação. Portanto, o problema está na origem do processo de reabilitação, que é inexistente, ou melhor, há uma ideia clara do que é que se pretende, mas depois não existem recursos para os implementar. Esta é que é uma das questões relacionadas com este aspecto. As pessoas que cometem crimes violentos, e claro, imagino que me vá dizer que depende do crime violento de que estejamos a falar, mas as pessoas que cometem crimes violentos costumam reincidir? A reincidência é elevada nesse tipo de crimes? Porque eu penso que isso depois também liga com aquela questão que eu referi anteriormente das pessoas acharem que as pessoas que cometem esse tipo de crimes não são reabilitáveis. Pois, na verdade, as taxas é um pouco aquilo que diz. Há uma diversidade muito grande em termos da reincidência em função dos crimes. Por exemplo, a taxa de reincidência de crimes violentos é relativamente baixa. Quando comparada com crimes contra a propriedade, quando comparada com crimes ou relacionados com drogas. Portanto, aquilo que a investigação nos mostra é que a reincidência em crimes violentos ronda aí entre os 20% e os 30% num espaço de 5 anos. Okay? Isto depende muito do país e do tipo de crime, em geral. Por exemplo, para os crimes sexuais, contrariamente à crença popular, as taxas são ainda mais baixas, cerca de 10%, 15% em 5 anos. Isto é aquilo que os estudos têm encontrado, as meta-análises, portanto, é um valor relativamente constante, 10%, 15%, e a ideia que tem, não sei se partilha comigo, mas muitas vezes a ideia que se tem muitas vezes é que de facto estamos a falar de predadores que vão andar, alguns sim, mas a grande maioria não. E muito mais, ou melhor, muito menos, quando são alvo de intervenção psicológica. Portanto, este é que é de intervenção, um programa de intervenção especializado, melhor assim. Portanto, isto não significa que não devemos levar a sério esta questão da reincidência, mas é importante contextualizar, não é? Portanto, a maior parte das pessoas que cometem um crime violento não reincide. Os fatores mais associados à reincidência são, por exemplo, a idade jovem no primeiro crime, ou seja, quanto mais cedo começa, pior o prognóstico. Ok? Portanto, e isto em termos da idade do primeiro crime, o início precoce dos comportamentos antissociais. Por exemplo, um fator que tem aqui um peso significativo é o consumo de substâncias, quando não tratadas, aumenta esta probabilidade de reincidir. A falta de suporte social e muitas vezes a falta de oportunidades após a libertação. E depois a existência de uma perturbação antissocial grave, isto é, da pessoa ter traços de comportamento antissocial no relacionamento com os outros, no relacionamento profissional. Isto aumenta a probabilidade da pessoa não criar uma estabilidade nas relacionamentos interpessoais que vai tendo, seja na família com outros. Isto pode aumentar aqui a possibilidade de reincidência. Portanto, é mais ou menos esse o processo, do ponto de vista da reincidência. Certo. Outra questão, e já que estávamos a falar também da pena de prisão perpétua, como algumas pessoas sugerem, no que diz respeito a penas, há evidência de que penas mais pesadas previnem crime? A evidência científica é bastante clara neste ponto. Penas mais longas ou severas têm um efeito muito limitado na prevenção do crime. Não é? E eu sei que isto pode surpreender muitas pessoas, mas a verdade é que é consistente em décadas de investigação.
Enfim, eu sei que este exemplo é usado muitas vezes. A investigação, em geral, vai tendo tendências, não é? Umas tendências muito evidentes para determinada conclusão. No caso da criminologia, nesta questão em relação às penas, a tendência é claríssima, de facto, que não, as penas mais longas ou mais, enfim, com mais severidade têm um efeito muito limitado. Com isto, evidentemente, não vamos terminar com as penas, porque obviamente fazem sentido. Eu confesso, aquilo que nós sabemos em relação às penas é que há um efeito dissuasor. Okay? É importante, sem dúvida, mas na verdade é mínimo. Entre uma pena que, quando a pessoa está a cometer um crime de homicídio, ela sabe evidentemente das consequências que está a cometer, mas entre ter a noção de passar 10 anos ou passar até a 20, por exemplo, o dobro, não é isso que vai ter o efeito dissuasor naquele momento, não é? O que dissuade é a certeza de ser apanhado, por exemplo, e não a severidade da consequência. Portanto, e depois tem aqui um outro aspecto que é as penas longas podem ter aqui efeitos criminogénicos. Sim. Enfim, com a prisão, há perda de laços sociais, há um estigma que dificulta a reintegração, há uma... Vamos usar esta palavra, há uma aprendizagem, há uma tendência de aprendizagem de comportamentos antissociais dentro do próprio contexto prisional. Enfim, surge daqui aquela famosa expressão popular, saem pior do que entram, não é? Portanto, e em alguns casos isso pode de facto acontecer. E imagino também, peço desculpa por interromper, mas imagino também que passar mais tempo na prisão também não permite ou dificulta a aquisição de, por exemplo, competências profissionais, competências pessoais, competências sociais e de outros tipos. Certo? Sem dúvida, sem dúvida. Há alguns contextos prisionais que ainda vão dando uma ou outra competência, vão dando estas oportunidades, e há alguns reclusos que aproveitam, mas enfim, mas sim, sem dúvida. Agora, eu acho que esta é uma discussão interessante e muitas vezes coloca-se esta questão que é: vale a pena haver penas mais pesadas? Os estudos dizem-nos que não. Faz sentido alguém ter uma pena, por exemplo, de 10 anos e sabermos que a pessoa no final só vai cumprir 6, por exemplo, ou até 5? Portanto, o racional muitas vezes é este. Nós percebemos que, do ponto de vista do direito, existem um conjunto de medidas, a pessoa é uma forma até muitas vezes de ir gerindo este comportamento com a pessoa e ela vai melhorando o seu comportamento, mas é uma das questões que se coloca muito, se percebemos, do ponto de vista legal, não é? Do ponto de vista do direito. Do ponto de vista comportamental, eu posso lhe dizer que fico... há uns que não surpreende, até percebo essa redução logo, e o cumprimento, e o tempo... Ou seja, o que estamos a falar é o tempo de pena e o tempo de facto de efetivo cumprimento. E aquilo que nós temos muitas vezes é a ideia de que, enfim, que, por exemplo, que eu estava-lhe só este aspecto, que é um pouco mais, que eu fico um bocadito mais, confesso que com algumas dúvidas em relação à eficácia, que é, por exemplo, nos crimes de homicídio, em que é muito comum, enfim, em muitos casos as pessoas apanham, a pena é de 20 anos, e as pessoas saem ao final, muitas vezes, de 11, 12 anos. Eu tenho, sinceramente, é óbvio que este processo de redução da pena não é feito à toa, é um processo bem construído, há um conjunto de técnicos que tomam esta decisão, portanto não estou a dizer que isto é um regabof, não, de maneira nenhuma. Mas fico com dúvida, sinceramente, se eventualmente isto, da perspectiva da vítima, muitas vezes, e da perspectiva até do agressor, se eventualmente isto pode ter aqui alguns benefícios. Mas é uma discussão, enfim, que obviamente teremos de ter com mais tempo, com mais calma, mas é uma questão complexa. Portanto, agora, enfim, os países com sistemas, isto é que é importante ter noção, é que
os países com sistemas mais punitivos não têm necessariamente menos crimes que países com sistemas mais reabilitativos. Na verdade, muitas vezes têm a mais. Esta é uma tendência que se verifica. Portanto, esta questão das penas, nomeadamente o agravamento das penas, é aparentemente inútil. Enfim, isso talvez seja uma questão mais filosófica do que psicológica e talvez até legal, mas como estamos a falar do sistema legal aqui também e do sistema de justiça, eu penso que se vamos falar do que é justo, parece-me que o que é justo é as pessoas cumprirem uma pena que seja proporcional ao crime que cometeram e terem a possibilidade de se reabilitar socialmente, ou seja, cometeste este crime, cumpres esta pena e tens a oportunidade de te reintegrar na sociedade e não voltar a praticar esse crime, o que me parece que é algo que fica logo à partida invalidado se retornarmos, por exemplo, a penas de prisão perpétua, já que a pessoa não tem essa possibilidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Contudo, o Ricardo está a tocar aqui num ponto sensível, esta parte da prisão perpétua, e que é uma discussão que, precisamente no contexto americano, é muitas vezes, muitas vezes abordada, que tem a ver com o seguinte. Há casos, há bocado falávamos de pessoas com características antissociais e que demonstram-no várias vezes, têm um padrão de funcionamento que é claro, e se me pergunta se em casos muito excepcionais, porque a questão que está aqui a ver isto, se em casos muito excepcionais poderá fazer sentido a prisão perpétua, eu diria que em alguns casos pode fazer sentido. Estou a afastar evidentemente penas de morte e não sei o quê, obviamente que isso... Sim. Mas esta é uma discussão sensível, sabe porquê? Porque de facto é óbvio que eu posso dizer, e há bocado falávamos, não é pelo agravamento das penas que eventualmente isso vai dissuadir as pessoas de cometer. Contudo, há uma minoria de casos, mas eles existem, em que eventualmente nós sabemos que a probabilidade de reincidência é muito grande. Só que o que é que acontece? Estamos a falar precisamente disso, de probabilidade. Nós não temos a certeza, não é? Portanto, e isto de facto é sempre um conceito importante, não é? Portanto, agora, mas a questão da prisão perpétua em alguns países é discutida desta forma. Se me pergunta pela minha experiência em Portugal se faz sentido, eu creio que não. Mas percebo que a discussão possa ser iniciada, percebe? Porque de facto, repare, e depois há aqui uma questão importante que é, ao longo dos anos, há um conjunto de evidências científicas, umas que falávamos há bocado, são tendências às vezes um pouco mais frágeis, mas há de facto uma linha de investigação que tem vindo a ser bastante segura, que tem a ver com as características dos agressores. Ou seja, nós sabemos que cá está aquela questão que falamos cá. Há um conjunto de fatores, há um conjunto de preditores que nós sabemos que os estudos tendem a ser relativamente estáveis nas conclusões. Portanto, nós conseguimos já ter uma ideia de que, eventualmente, há algumas pessoas em que este comportamento criminal vai ser permanente, muito provavelmente. E como é que gerimos isso? Percebe? Portanto, esta é uma das questões, uma discussão importante, mas que de facto é complexa, não é? Eu gostava de lhe perguntar um pouco mais acerca da relação, já falámos um pouco sobre isso, o doutor já nos disse um pouco sobre isso, mas a relação entre doença mental e criminalidade. Referiu, por exemplo, pessoas com traços de psicopatia, traços antissociais, mas de uma forma geral, as pessoas que sofrem de doença mental têm uma maior predisposição para cometer crimes do que a população geral, ou não? Não. As pessoas com doença mental não são mais violentas que a população geral. Este é um mito que é muitas vezes, que muitas vezes nós encontramos. Mas com algumas exceções específicas. Ou seja, aquilo que as investigações nos mostram é que a grande maioria das pessoas com doença mental, portanto, nunca comete crimes violentos, ou não tende a cometer crimes violentos.
as pessoas com doença mental são muito mais propensas, na verdade, a ser vítimas de violência do que serem perpetradores. Aquilo que a investigação nos mostra também é isso. E também a investigação demonstra que a relação entre doença mental e violência é mediada por outros fatores, como por exemplo, e aqui sim é um importante, já falávamos há bocado, o consumo de substâncias, a história de vitimação, que depois tem impacto em termos de autorregulação, etc, etc. A ausência de intervenção, de reabilitação, e depois o contexto de pobreza, de déficit, cá está um aumento dos estressores ao nível socioeconómicos, é também um importante mediador neste processo. Portanto, o que estamos a falar não estamos a falar de a doença mental não implica e não leva à prática de crimes. O que encontramos muitas vezes são estes mediadores em pessoas que têm uma perturbação mental e que pode eventualmente aumentar a vulnerabilidade nesse processo. Portanto, e o que é que temos muitas vezes? E aqui é mais na área da psiquiatria, porque evidentemente estamos a falar de doença mental, mas aquilo que nós encontramos, ou que os colegas mais da psiquiatria encontram, são doenças mentais não tratadas, e principalmente na fase aguda, especialmente com sintomas psicóticos, com ideação paranoide. Isto pode aumentar aqui o risco em contextos específicos. Cá está, encontram-se muitas vezes a comorbilidade com o abuso de substâncias, isso também aumenta o risco. E depois aquela questão que já falamos há bocado também da perturbação antissocial. Portanto, cá está, ela é própria definida como por comportamento criminal. Isto é quase uma circularidade, não é? Portanto, há aqui características individuais das pessoas, de algumas pessoas, que aumentam também esse risco. Portanto, a maioria dos crimes violentos acaba por ser cometida por pessoas sem doença mental grave, e quando associamos constantemente o crime e doença mental, estamos muitas vezes a estigmatizar pessoas vulneráveis e acabamos por desviar muito o foco das verdadeiras causas da violência, não é? E este é que parece-me importante evitar. Sim, mas ainda ligando um pouco ao aspecto ou à componente da saúde mental, há aqueles casos, e felizmente em Portugal não fazem muito parte da nossa realidade, mas são parte da realidade dos Estados Unidos, por exemplo, casos muito mediáticos de assassinatos em massa, tiroteios em escolas, terrorismo, assassinatos políticos. Quando acontece esse tipo de situações, fala-se muitas vezes da componente de saúde mental, avalia-se aspectos relacionados com a saúde mental dos indivíduos, que muitas vezes são atores isolados, são pessoas isoladas que cometem esse tipo de crimes, e de como muitas vezes eles vivem em circunstâncias sociais e económicas precárias, muitos deles vivem num isolamento social muito profundo até. Esse tipo de fatores, pensa que são aqueles que são os que devem ser avaliados nesse tipo de casos, ou há também outros? Sim, este é um contexto que de facto é muito estudado em alguns países europeus. Aliás, é importante deixar claro, e isto é muito comum às vezes em congressos onde envolvem pessoas da Europol, da Interpol, da Polícia Judiciária, encontra muita gente de outros países, não propriamente em Portugal, embora em Portugal há uma atenção muito grande também a isto, mas em muitos países, enfim, há uns tempos estive num congresso em que uma pessoa da Alemanha dizia que todas as semanas eles evitavam um ataque terrorista, ou seja, há um seguimento muito grande por parte dos órgãos policiais, nomeadamente da Polícia Judiciária, o equivalente à Polícia Judiciária, e, portanto, este tipo de crimes de facto ocorre, estão presentes e tudo. Contudo, há aqui uma parte importante que é, por exemplo, em termos de saúde mental, e isto, vou dizer, muitos destes estudos têm sido feitos mais em contexto americano, em alguns contextos francês, em um contexto também alemão, se consegue perceber. A maioria destas pessoas que se envolvem nestes crimes em massa, vamos chamar aqui terroristas, não é? Portanto, estes crimes de radicalização e de terrorismo,
a maioria não tem diagnóstico de doença mental. Alguns têm problemas, por exemplo, de personalidade, de depressão, ideação suicida, mas não de psicose ou de esquizofrenia. Portanto, e é importante realçar que muitos agem de forma planeada e deliberada, não são impulsivos ou psicóticos, não é? No âmbito deste... Tipicamente, este é o enquadramento ao nível da saúde mental. Portanto, não existem também estes reforços. Aquilo que parece existir, e uma destas características destes indivíduos aqui é que, por exemplo, muitos dos terroristas vêm de diversos backgrounds, né, digamos assim. Muitos deles de contextos mais problemáticos do ponto de vista socioeconómico, e encontramos muitos em que, de alguma forma, aparentemente aquelas experiências adversas incutiu um sentimento de injustiça, de humilhação, que enfim, poderá ser real ou percebida, não é? Que por sua vez pode levar aqui a uma radicalização ideológica. É importante ter a noção de que, quando nós percebemos como é que um indivíduo radicalizado chegou àquele ponto, há um conjunto de características que outros tipicamente usam e veem que há ali alguém com um perfil vulnerável para isso, para colocar a semente, digamos assim, e de expor às narrativas extremistas. Não é? Portanto, e aquilo que nós temos, de facto, isto para dizer que temos diversos backgrounds, não é? Portanto, há indivíduos, de facto, provenientes de contextos mais desfavorecidos ou mais favorecidos, enfim, de classe média, mas os fatores, de facto, parecem ser estes em todos eles, um fator mais de sentimento de injustiça, de radicalização ideológica de vários quadrantes, aqui, de uma tendência A, B ou C. Em muitos casos, há o chamado desejo de notoriedade, há uma ideia de que vai ficar para a história. Em muitos casos há um afastamento, um isolamento, uma desconexão social, não é? Particularmente importante o acesso a armas. Portanto, aquilo que acontece, e por isso é que em Portugal e eventualmente e em muitos outros países europeus o processo pode não ter muitas vezes a escala que pode ter em outros países, porque o acesso a armas, embora não é impossível e obviamente não é assim, enfim, mas é bastante dificultado, não é? Quer dizer, e não é normal. Não é normal estar num supermercado e as pessoas podem ter a sua arma, não é? Em outros países isto é perfeitamente normal, porque é entendido como legítimo. Portanto, aqui, enfim, agora acrescentava-se muitas vezes nesta parte destes crimes de radicalização e há também aquilo que se chama o efeito contágio, não é? Enfim, alguma cobertura mediática mais sensacionalista pode aqui alimentar imitação. Portanto, eu diria que é fundamental não romantizar ou dar uma plataforma excessiva a estes atos, porque são muito mais graves do que muitas vezes a gente pode pensar. Não é apenas alguém excêntrico que por acaso encontramos, não. Por isso é que, enfim, encontram-se muitas vezes, alguns casos, às vezes até injusto, mas o Ricardo pode encontrar muitas vezes, até na imprensa, casos de pessoas que, aparentemente, portanto, adolescentes ou mais velhos ou mais novos, que na brincadeira pronunciam alguma coisa deste género e são imediatamente presos, são imediatamente, enfim, e depois vem-se a perceber que era uma infantilidade, uma estupidez de que a pessoa, aqueles comentários, mas cá está, os países estão treinados para nunca facilitar, portanto, e este é um daqueles assuntos que não se deve brincar, nem com comentários, nada, porque obviamente pode ter aqui, não sabemos de facto essas características, não é? Outra questão que eu gostava de lhe colocar é relativamente ao investimento em saúde mental. Obviamente vamos focar-nos aqui no contexto português, no contexto de outros países, enfim, teria que se avaliar caso a caso, mas quando pessoas de ideologia normalmente mais progressistas e os psicólogos alertam para a necessidade de maior investimento em saúde mental, ouve-se pessoas de outras ideologias a dizer que
na verdade, já há muito investimento em tal, que não previne criminalidade alguma. O que é que responde a tais tipos de afirmações? Bom, na realidade, em Portugal e eu diria mesmo na maior parte dos países, o investimento em saúde mental é muito inferior às necessidades. Isto é muito mais visível nos países do que outros. Em Portugal há, eu diria, um investimento, pouco investimento na saúde mental. E quando eu digo pouco investimento, é evidente que até podemos estar a ser injustos, porque se olharmos para um relatório ou para as estatísticas, vemos, por exemplo, em termos de envolvimento financeiro, um crescimento. Podemos encontrar isso, podemos encontrar até mais entidades envolvidas, edifícios se calhar até remodelados. Portanto, aliás, agora este último PRR incluía até precisamente ali uma linha para este tipo de coisas. Mas a verdade é que temos listas de espera enormes, há falta de profissionais, os serviços estão sobrelotados. Portanto, eu diria que comparado com outras áreas da saúde, a saúde mental acho que é historicamente subfinanciada, não é? Portanto, isto é importante. Agora, eu gostava de reforçar que, e o Ricardo falava sobre esta questão, algumas pessoas dizem, mas esse investimento em saúde mental não previne criminalidade nenhuma, etc, etc. E é importante salientar que a prevenção não é imediata, nem é linear. Ou seja, investir em saúde mental infantil, por exemplo, hoje poderá reduzir a criminalidade daqui a 10, 20 anos. Portanto, e isto é um processo que nós sabemos que é difícil de mensurar, e avaliar o impacto requer sempre estudos longitudinais e é sempre muito complicado. Mas a questão é porque isto é em todos os países, evidentemente, estas circunstâncias de investimento funcionam muito a curto prazo e, eventualmente, com muita sorte, a médio prazo. Como não se vê logo os resultados, isto de facto é algo que, enfim, que é difícil perceber para alguns decisores políticos, mas em geral eu diria para a maior parte da população. Outra coisa importante também acho que é importante diferenciar saúde mental e controle de criminalidade. Portanto, o objetivo primário da saúde mental é o bem-estar das pessoas, não é controlar o crime, não é? Mas é claro que indiretamente, crianças ou adolescentes com melhor saúde mental têm menos problemas de comportamento, há uma maior probabilidade de terem melhor desempenho escolar, poderão ter melhores relações interpessoais, ou seja, mais fatores protetores. Cá está aquela que falávamos há bocado. Não é? Depois, outro aspecto que parece importante é que cada vez há uma evidência robusta, isso em Portugal é claro, por exemplo, em muitos outros países, mas em Portugal isso é claro, há uma evidência robusta de muitos programas específicos, ou seja, nós sabemos atualmente que as intervenções precoces como programas de visitas domiciliárias, programas de parentalidade positiva, programas de tratamento das experiências adversas, que falávamos há bocado, das experiências de trauma em crianças, mostram uma redução significativa em comportamento antissocial e depois na criminalidade juvenil. Portanto, existem cada vez mais programas, há cada vez mais programas que foram testados e têm resultados e estão publicados, portanto, esse know-how já existe, não é? Portanto, é importante também encontrar aqui uma forma, um sistema que possa implementar depois esses programas. Enfim, na verdade, quando pensamos nos custos comparativos e temos a noção de que prevenir é mais barato que remediar, esta é uma frase, é um clichê quase, mas na verdade aplica-se muito aqui nesta área da criminalidade e nos comportamentos desviantes, é que um jovem no sistema de justiça custa muito mais ao Estado do que programas de intervenção precoce. O problema, sabe qual é? É que esse custo é só daqui a 20 anos. Eventualmente, só daqui a 20 anos. Portanto, é para o outro que na altura resolva quando lá chega. Pois é que lá estamos a falar de um horizonte temporal que é muito difícil conseguir convencer pessoas ligadas à política de que tal investimento é importante, porque daqui a 20 anos elas não têm esse tipo de horizonte temporal normalmente. Claro, certo? claro, sem dúvida.
Então, só uma última questão, então. De uma forma geral, qual é que diria que é o papel da psicologia, especificamente a psicologia clínica, qual o papel que ela pode desempenhar na prevenção da violência e na reabilitação de pessoas criminosas violentas? Bom, eu acho que era importante, e agora até vai tocar nesta questão que falava o Ricardo, da forma como muitas vezes os políticos funcionam, ou conseguem, na medida do possível, às vezes alguns mais informados e sensíveis a isso, mas é que é importante ter a noção da causalidade complexa e até das expectativas irrealistas de que a saúde mental sozinha depois também vai resolver a criminalidade, não é? Portanto, e aquilo que nós sabemos é que a criminalidade de alguma forma é multifatorial, não é? E agora vai ter esta questão, porque eu acho que aqui a psicologia tem um papel fundamental em vários níveis. Enfim, se usarmos um pouco esta denominação da prevenção primária, secundária ou até em termos de intervenção terciária, né? Já não li. Por exemplo, ao nível da prevenção primária, isto é, antes do problema surgir, não é? Falávamos há bocado dos programas parentais, ensinar competências educativas positivas. Isto é importante, sabe que este é muito sensível. Nem sempre os pais envolvem-se neste tipo de competências, porque os pais às vezes acham, todos os pais, de alguma forma acham que já têm as competências necessárias. Eu já aprendi, já fui filho, portanto vi como é que educam, às vezes este é um problema, mas na verdade há vários países que têm conseguido, com algumas limitações, mas têm conseguido em que passar a mensagem de que uns pais, assim como existe, enfim, conhece seguramente, enfim, quando a preparação para o parto, não é? Quer dizer, e há uma preparação física, etc., aqueles cursos, também deveria existir, e alguns países têm conseguido, mais, por exemplo, a Noruega tem um programa muito interessante a este nível, que é uma preparação para a parentalidade. E confrontar o que é que nós achávamos que funcionava, se calhar não repetir, portanto, todo este processo é importante. Portanto, os programas parentais, a intervenção escolar, os programas que existem e agora começa a surgir muito também em contexto escolar, os programas de competências socioemocionais são muito importantes. A identificação e o apoio a crianças em risco. Nós sabemos que em muitos casos, aquela questão que falámos há bocado, por exemplo, jovens, que nós sabemos que já estão a passar, têm vários riscos, têm vários fatores de risco. Um deles, por exemplo, é a experiência, do ponto de vista das experiências adversas na infância, etc. Alguns é precisamente por terem essas experiências adversas e por não estarem resolvidas, que são retirados, por exemplo, de casa e colocados numa instituição, etc. Mas muitos deles, por exemplo, em termos de apoio psicológico, nem sempre acontece. Portanto, eu acho que esta identificação e o apoio a estas crianças em risco é importante. Portanto, e esta promoção da saúde mental comunitária. Não é? Portanto, depois, em termos da prevenção secundária, cá está a parte da avaliação e do tratamento de problemas de comportamento. Há uma tendência, muitas vezes, de achar que os problemas de comportamento em crianças ou adolescentes são uma fase, isto depois passa. Não, muitas vezes passa, é verdade, pode acontecer, mas muitas vezes piora, por exemplo, em termos de escala, não é? Em termos de comportamento. O apoio, acho que esta é uma parte muito importante, o apoio a famílias em crise. Ou seja, aquilo que nós temos muitas vezes, é verdade, existem serviços de psicologia, existem serviços de psiquiatria nos hospitais e muitas outras, vão fazer um esforço significativo na tentativa de resolver problemas, dar o apoio significativo. Mas eu vejo um déficit enorme, e aqui que eu acho que, por exemplo, o Estado deveria apoiar muito mais, que era a terapia. Eu não sei se podíamos usar aqui o termo terapia, mas vamos usar o termo terapia familiar. Mas se calhar usar o apoio a famílias em crise, as dúvidas, os problemas em que a família se encontra naquele momento e de que forma que eventualmente os técnicos podem ajudar. Só que existe às vezes a noção de que, na minha família ninguém tem nada a ver com isso, nós resolvemos internamente os problemas, e às vezes as coisas crescem de tal forma que é muito mais complicado depois mais tarde, não é? Portanto, e estas intervenções em famílias em crise parece-me também muito importante. Depois aqui já
nesta terceira linha após o problema já ter acontecido, não é? Portanto, os programas para os jovens em risco, já há bocado falávamos desta parte que eu acho que, por exemplo, aí a parte da justiça juvenil tem funcionado até bastante bem. Enfim, mas os programas de reabilitação direcionados, por exemplo, para a gestão da raiva, para o tratamento das adições, é muito importante neste momento, para além das adições às substâncias, as adições comportamentais, como por exemplo o jogo, é algo que é muitíssimo mais, enfim, mais visível do que propriamente as substâncias. É algo, não digo recente, mas que tem a ver com esta tendência de utilização da internet e de outros meios fácil de perder dinheiro. Portanto, isto de facto acaba por ter aqui impacto. Portanto, mas eu diria que esses são mais ou menos os elementos. É óbvio, e só para terminar, claro que há conjunto de desafios, os recursos continuarão a ser limitados, continuará a haver muito provavelmente a resistência de alguns indivíduos à intervenção, isso continuará a existir, mas é preciso também gerir. É verdade, enfim, que há aqui uma necessidade de uma intervenção longa em casos complexos. Eu acho que este também é um elemento importante, ou seja, não estamos a falar muitas vezes a este nível, não estamos a falar de casos que se resolvam em 2, 3, 4, 5 meses. A maior parte, até pode ser que aconteça, mas a maior parte estamos a falar de intervenções longas, são casos muito complexos pelas especificidades, pela história de vida das pessoas, etc, etc. Muito bem. Dr. Ricardo, eu na descrição da entrevista já tinha aqui para colocar o link para a sua página de docente na Universidade do Porto e também para a sua página do ResearchGate. Há mais alguma página, link na internet onde as pessoas poderão encontrar o seu trabalho que gostaria que eu incluísse na descrição ou não? Olha, eu tenho um projeto que está a decorrer em várias escolas, um projeto que eu, do ponto de vista profissional, fomos desenvolvendo, eu e a minha equipa fomos desenvolvendo um conjunto de programas de intervenção direcionado nos crimes sexuais, inicialmente na área dos crimes sexuais, depois alargámos também para outros temas, e a partir de certo, e eram mais, olha, nesta linha que estávamos a falar agora, prevenção primária, terciária, etc., eram mais remediativos, ou seja, era direcionado para jovens e adolescentes que já tinham cometido o crime. Mas há um programa que é o Pré-20, e o site é www.pre20.pt, pré20 sem E, portanto termina no T, pré20.pt, que é um projeto que está já, na última cálculo que fizemos em julho, tinha envolvido já 215 escolas de todo o país, e em que é um programa de prevenção primária da violência interpessoal. E é um programa que eu tenho muita estima, foi um programa que foi crescendo, é um programa curto, de intensidade, cá está aquela que chama uma dose curta. A ideia é envolver os adolescentes em determinada fase do comportamento de risco e o objetivo é colaborar num processo de prevenção da violência interpessoal, que depois pode dar aso, depois mais tarde, comportamentos mais complicados, não necessariamente criminais, mas violentos, nas relações de casamento, de namoro, relações interpessoais em geral, portanto, e também criminais, eventualmente, em alguns casos. Portanto, acho que se me puder, disseminar esse projeto, eu tenho sempre muito. O programa é gratuito, necessita de uma formação, essa sim é paga, mas também não é propriamente muito caro, e é feita por psicólogos ou professores que estão em contexto escolar. Enfim, acho que é um projeto que eu tenho sempre muita estima pela escala que acabou por ter, ao longo do tempo. Com certeza, eu vou incluir também o link para o site do Pré20, então. E, Dr. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, gostei muito da conversa e já agora aproveito também para agradecer à Ordem dos Psicólogos e especificamente à Patrícia Batista, porque foi quem nos colocou em contacto um com o outro e também já me ajudaram a ter a doutora Renata Benavente no programa, por isso muito obrigado à Ordem dos Psicólogos e foi um enorme prazer conhecê-lo e falar consigo. Obrigado, eu gostei muito também, obrigado. Hi guys, thank you for watching this interview until the end. If you liked it, please share it, leave a like and hit the subscription button. This show is brought to you by Enlights, learning and development done differently. Check their website at enlights.com and also please consider supporting the show on Patreon or PayPal.
I would also like to give a huge thank you to my main patrons and PayPal supporters, Per Ergo Larsen, Jerry Mullerens, Frederick Sunda, Bernardo Seixas, Olaf Alex, Adam Kessel, Matthew Whittingford, Arno Wolf, Tim Hollis, Eric Alenia, John Connors, Philip Forrest Connolly, Dan Demetri, Robert Windiger, Rui Inácio, Zup, Marco Neves, Colin Holbrook, Phil Kavanagh, Michael Stormir, Samuel André, Francis Ford, Tiago Nunes, Fergal Cossen, Hal Herzog, Nuno Machado, Jonathan Labyrinth, João Linhares, Stantanti, Samuel Correia, Eric Hines, Mark Smith, João Eira, Tom Hummel, Sardas France, David Sloan Wilson, Yacila Dez Araújo, Romain Roach, Diego Londonho Correia, Yannick Punter, Dana Rusmani, Charlotte Bliss, Nicole Barbaro, Adam Hunt, Pavlo Stasevski, Nelek Bach, Guy Madison, Gary G. Allman, Sam Afzal, Adrian Yeager, Paul Tolentino, João Barbosa, Julian Price, Edward Hall, Edin Bronner, Douglas Fry, Franca Bortolotti, Gabriel Ponce Cortez, Ursula Litsky, Scott, Zachary Fish, Tim Duffy, Sonny Smith, John Wiseman, Daniel Friedman, William Buckner, Paul George Arnaud, Luke Loaki, Georgios Theophanes, Chris Williamson, Peter Wolozin, David Williams, Diogo Costa, Anton Erickson, Charles Murray, Alex Shaw, Maury Martinez, Coralie Chevalier, Bangalore Atheists, Larry Dealey Jr., Old Erringbon, Sterry, Michael Bailey, Dan Sperber, Robert Grassi, Igor N., Jeff McMahon, Jake Zool, Barnabas Radix, Mark Campbell, Thomas Dovner, Luke Nissen, Chris Story, Kimberly Johnson, Benjamin Galbert, Jessica Nowicki, Linda Brandon, Nicholas Carlson, Ismael Benzliman, George Coriatis, Valentin Steinman, Per Crowley, Kate Van Goller, Alexander Hubbard, Liam Dunaway, BR, Masood Ali Mohammadi, Perpendicular, Jonas Hertner, Ursula Goodenough, Gregory Hastings, David Pinsoff, Sean Nelson, Mike Lavigne, and Dios Necht. A special thanks to my producers, Isar Webb, Jim Frank, Lucas Stafiniak, Tom Vanagdam, Bernard Ugnik, Curtis Dixon, Benedict Mueller, Thomas Trumbull, Catherine and Patrick Tobin, John Carlo Montenegro, Alnick Ortiz, and Nick Golden, and to my executive producers, Matthew Lavender, Sergio Quadriano, Bogdan Kanivets, and Rosie. Thank you for all.